Boa noite a todos e sejam bem-vindos esta noite. Tenho uma coleção assustadora de histórias de fantasmas e fenômenos paranormais para vocês. Se quiserem ainda mais conteúdo e um parabéns de aniversário, fiquem à vontade para conferir o link do Patreon. Mas por enquanto é hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar conta. Havia um garoto com quem fiz amizade no ensino fundamental. Nós dois éramos meio deslocados. Ambos fazíamos teatro, líamos muito e não tínhamos muitos amigos. Vou chamá-lo de Charlie. Teve uma vez que Charlie foi lá em casa. Vou me esforçar muito para fazer justiça a isso porque me dá arrepios toda vez que eu lembro. Minha irmã tinha feito uma festa de Halloween recentemente no nosso porão. Ainda havia luzes negras no lugar das lâmpadas normais por toda a área. A gente estava lá embaixo conversando e eu queria lembrar mais dessa conversa. Mas resumindo, Charlie estava agindo de um jeito muito estranho, dizendo coisas para as quais eu não sabia como responder. Eram coisas sombrias e intensas. Ele falou sobre ter algum tipo de presença sombria e estar possuído. Acho que ele percebeu que eu não acreditava muito nele e disse que podia provar. Acima de nós havia 2 fileiras de 3 luzes para as quais ele apontou. A primeira fileira. Ele disse: "Enviei um sinal, aquela luz vai se apagar." Riu e ficou esperando. Depois de cerca de 30 segundos comecei a dizer algo. E assim que comecei a falar, não só a luz se apagou, mas estourou tão alto que eu realmente tomei um susto. Minha respiração prende e eu olho para ele. Ele tem um olhar inexplicável nos olhos. Os olhos dele eram castanhos escuros, mas pareciam pretos. Foi muito intenso e perturbador. Durante esse encontro, ele me insultou e atuou como protagonista em uma peça no nosso teatro local, o que não era comum. Assim como ele, eu realmente não sabia o que fazer. Ele estava sempre por perto na escola, então eu simplesmente deixei para lá. Jogamos videogame e fiz o possível para seguir em frente. Algumas semanas depois, foi meu aniversário. E Charlie tinha sido convidado há mais de um mês, junto com 2 amigas minhas, Lana e Chloe. Nos reunimos na minha casa e decidimos caminhar até o centro, que ficava a menos de 1 quilômetro dali. Havia um pequeno caminho em uma área densamente arborizada que servia como atalho. Enquanto caminhávamos, Charlie começou a falar sobre túmulos e morte. Chloe, Lana e eu meio que nos olhamos desconfortáveis. Não me lembro exatamente do que Charlie estava dizendo, mas era um discurso genuíno e intenso sobre como ele era o príncipe da morte e que isso fazia parte dele ou algo assim. Não me lembro do resto do que ele disse, mas ele falou por tanto tempo que acabou se tornando mais grunhidos, de uma natureza profunda e intensa, com uma voz retumbante. Quando de repente, sem provocação, ele avançou para o pescoço de Lana, agarrou e começou a enforcá-la com toda a sua força. Não me orgulho disso, mas quando vi Lana acertá-lo e se livrar dele, só corri, Lana. Chloe e eu morávamos no mesmo bairro, a apenas algumas casas de distância uma da outra, e corremos em velocidade máxima, sem ousar olhar para trás. Eu realmente não sabia o que estava pensando, mas todos nós decidimos nos separar. Então bati a porta e me sentei no meu quarto, apavorado e sem saber o que fazer. Meus pais não estavam em casa e fiquei sentado lá por horas, ou pelo menos parecia. A polícia bateu na nossa porta. Minha irmã mais velha atendeu. Ela subiu as escadas horrorizada, perguntando por quê. A polícia informou que Charlie bateu na porta do vizinho sem camisa, sem telefone, sem um sapato e machucado. Eu fiquei horrorizado. Eu sabia com certeza que quando saímos ele ainda estava com o telefone, a camisa e os sapatos. Um tempo depois, meus pais chegaram em casa e a polícia voltou para me interrogar. Contei tudo para eles e disseram que as outras garotas contaram uma história diferente. Eu não faço ideia do porquê elas fariam isso e insisti que não tinha mais nada para contar para eles. Parece que Charlie vinha entrando e saindo de hospitais psiquiátricos, o que eu não sabia, e haviam ajustado sua medicação recentemente. Nada mais aconteceu em relação àquela situação com a polícia. E eu não vi Charlie na escola por pelo menos 1 ano inteiro depois disso. Obviamente, o garoto tem problemas mentais pelos padrões da sociedade. Mas nada jamais será capaz de explicar como a luz se apagou. E isso vai me deixar inquieto para sempre.
Tenho acompanhado as coisas estranhas que acontecem na minha casa, anotando tudo conforme acontecem. E agora, olhando para trás, percebi o quanto aconteceu aqui e como tudo sempre parece girar em torno do mesmo corredor. Para contextualizar, sempre fui uma pessoa empática e já tive muitas dificuldades com minha saúde mental. Uma vez ouvi dizer que a saúde mental fragilizada pode funcionar como uma porta aberta para espíritos, mas não sei se isso é verdade. Mas às vezes parece que é assim. A casa em si não é antiga, foi construída nos anos 1960, mas tem algo nela que não parece certo. Começou sutilmente. Algumas vezes, quando eu estava sozinho na sala de estar, fui de repente atingido por um cheiro forte, como de uma casa antiga, ou talvez o perfume de uma senhora mais velha. O cheiro aparecia e sumia em segundos sem explicação. A próxima coisa que aconteceu foi mais sombria. Uma noite eu estava no meu pior momento, chorando no chão do banheiro, pensando seriamente em tirar minha própria vida. Foi então que ouvi algo roçar na porta do banheiro. Soou exatamente como quando meu cachorro se esfrega na madeira, mas ele não deveria estar solto. Ele sempre fica na casinha quando ninguém está com ele. Eu me recompus e fui conferir. Realmente ele dormia profundamente, trancado na casinha, e isso me abalou. Na época, pensei que talvez alguma coisa ou algum espírito estivesse tentando me impedir para me manter vivo. Mas os encontros seguintes não pareciam protetores. Uma noite eu estava na sala mexendo no celular quando de repente senti aquela sensação pesada de que mais alguém tinha entrado no cômodo. Eu olhei para o corredor. Estava quase totalmente escuro, mas juro que vi algo no final do corredor, uma figura meio escondida atrás da parede, borrada e indistinta só por um segundo. Mas o sentimento que isso me deixou não foi curiosidade, e sim medo, uma certeza profunda no meu íntimo de que essa coisa não está aqui para me ajudar. Pouco tempo depois, minha mãe e meu padrasto juraram que ouviram eu chamá-los, mas eu não tinha chamado. Eu estava no quarto sem fones e calado. Outra vez, meu padrasto comentou casualmente que me viu andando enquanto dormia, mas eu sabia que isso era impossível. Quando acordei, a porta ainda estava trancada por dentro e meus fones continuavam no lugar. Se ele viu algo se movendo naquela noite, não era eu. As coisas pioraram quando mudei de quarto no final de 2024. Um dos meus irmãos se mudou e eu peguei o quarto antigo dele, bem naquele mesmo corredor. Quase imediatamente comecei a ter sonhos violentos, sempre com o mesmo tema: alguém tirando minha vida, sempre por um homem. O pior foi quando usaram uma faca várias vezes. Costumo me forçar a acordar nos sonhos, mas dessa vez não consegui. Eu não consegui acordar até tudo acabar e o mais assustador é que eu senti tudo. Não eram dores cortantes, mas cãibras e torções. E quando eu acordei, ainda conseguia sentir um leve formigamento, exatamente onde aconteceu no sonho. Recentemente comecei a praticar bruxaria. Eu coloquei sigilos de proteção, fiz potes com sal, folhas de louro e ervas e espalhei alecrim pelo meu quarto. Achei que isso poderia ajudar. Em vez disso, as coisas se moveram. Uma manhã, encontrei um frasco de produto para cabelo no chão. Eu estava na minha escrivaninha bem ao lado dele antes de dormir. Eu não tinha tocado nele. Mais tarde, naquele mesmo dia, cheguei da escola e encontrei uma bagunça na minha escrivaninha. Uma cesta que estava na prateleira de cima foi, de alguma forma, colocada cuidadosamente na minha escrivaninha, virada em um ângulo diferente, mas todo o seu conteúdo estava espalhado pelo chão e pela cadeira. Outros objetos tinham caído em direções diferentes, como se tivessem sido jogados ou derrubados. Isso não fazia sentido. Foi aí que comecei a me preocupar com a proteção que poderia ter deixado, seja lá o que for isso, irritado. E então descobri que não fui o único que viu isso. A namorada do meu irmão me contou. Uma noite, enquanto estava deitada no sofá da sala, ela viu uma figura sombria no corredor. Ela descreveu perfeitamente, espiando do canto com as mãos agarradas nas paredes, a cabeça inclinada exatamente no lugar onde eu tinha visto a minha. Desde então,
a paranoia se instalou. Eu não consigo mais sentar na minha escrivaninha de costas para o quarto. Eu a movi para encostar minhas costas na parede. Eu até me livrei da minha cama box porque a sensação de que algo estava escondido embaixo dela ficou forte demais para ignorar. Às vezes é só uma sombra no canto do meu olho, às vezes é aquele peso, aquela angústia sufocante, e às vezes parece que está bem ali, esperando por. Agora, as coisas têm estado quietas, mas quieto não significa que se foi. E quando eu me sento no meu quarto, não consigo me livrar da sensação de que ainda está aqui. Lá em 19, quando meus amigos e eu tínhamos 13 anos, tínhamos um pequeno grupo de amigos bem unido que cresceu quando recebemos um novo aluno, para que ela não se sentisse excluída. O grupo incluía eu, meu melhor amigo de infância, que já demonstrava sinais de comportamento tóxico, um amigo próximo de longa data, um colega de classe cético e a nova garota que estava passando por um momento difícil. Esse contexto prepara o terreno para as experiências estranhas que estávamos prestes a viver. A história começa no verão de 2019, quando minha ex-melhor amiga Susana e a amiga que eu conhecia desde a primeira série, Tabita, estavam tendo uma festa do pijama na casa da Susana. Naquela época, nós três tínhamos interesse em bruxaria, cada uma de um jeito, mas eu era provavelmente o mais envolvido. A gente conversava muito sobre o paranormal e qualquer coisa que tivesse a ver com bruxaria. Numa noite, na festa do pijama, Susana e Tabita se entediaram e saíram de casa. No meio da noite, elas só caminharam até uma casa abandonada no final da rua da Susana, mas não entraram. Porque antes mesmo de terem a chance, elas viram uma figura estranha e sombria parada atrás de um canto. Isso realmente assustou elas e elas correram para casa, disseram. Eles sentiram como se alguém estivesse observando eles desde o momento em que saíram da casa da Susana. Quando me contaram depois, achei que fosse só uma pessoa, mas disseram que não parecia humano. Mais tarde, teríamos mais encontros, especialmente naquela mesma rua. Mesmo de dia, nós três víamos figuras sombrias, sentindo-nos observados em qualquer lugar, sempre com uma energia pesada e inquietante ao redor. Admito que tentamos nos comunicar de formas sutis. Éramos jovens, curiosos e bruxos iniciantes na época. Nunca tivemos respostas claras, só experiências cada vez mais frequentes. Também é importante mencionar que Tabita e eu morávamos do outro lado da cidade, enquanto Susan e a garota nova moravam na rua onde tudo isso aconteceu. E lá isso acontecia com mais intensidade. Dito isso, nós ainda passamos por coisas estranhas. Mesmo em outros lugares, os encontros eram sempre com figuras sombrias parecidas, uma onda repentina de medo ou tristeza, ou a sensação de estar sendo seguido. Depois de meses disso, decidimos que talvez, se simplesmente ignorássemos, isso iria embora, e após mais alguns meses, realmente foi o que aconteceu. Sem mais passos atrás, nem figuras nos observando das janelas, cantos ou olhos brilhando no escuro. O grupo se desfez em menos de um ano depois, e alguns de nós ainda não se falam até hoje. Eu realmente não tenho certeza do que era aquela figura sombria, mas a última vez que pensei seriamente nisso foi quando eu tinha 15 anos. Conversando com Tabita, concordamos que algo estava se alimentando da energia negativa da Susan e da garota nova, já que ambas eram muito tóxicas naquela época e sempre faziam os outros se sentirem mal. Quanto pior ficava a dinâmica do grupo, mais intensa a experiência se tornava. Quis compartilhar isso para ver se alguém tem uma opinião diferente sobre o que tudo isso poderia significar ou o que exatamente era, que nos observava. Quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, algo aconteceu comigo que nunca esqueci até hoje. Lembro disso com tanta clareza como se fosse ontem. Sempre tive ótima memória. Desde criança sempre lembrei de dias e momentos com detalhes perfeitos e ainda lembro. É por isso que eu sei que o que vivi não foi apenas imaginação infantil ou uma falsa memória. Naquela época, minha família enfrentava um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Minha irmãzinha tinha acabado de nascer, mas desde o início ela estava muito doente.
Ela passou os primeiros meses de vida no hospital, ligada a aparelhos e lutando por cada respiração. Minha mãe ficou quase todo o tempo com ela, exausta e apavorada, até os médicos dizerem que não havia muito mais a fazer. Ela tinha um coração fraco, lutando para funcionar, e não parecia que ela iria sobreviver. Depois disso, minha mãe a trouxe para casa e eu me lembro do peso que havia na casa. Mesmo criança, eu sentia o medo e a tristeza no ar, como se ninguém quisesse falar isso em voz alta. Mas todos estavam pensando a mesma coisa. Nós íamos perdê-la a qualquer momento. No dia em que isso aconteceu, minha mãe tinha ligado o canal de orações na sala de estar. Ela pediu para mim e para minha irmã mais velha sentarmos com ela para rezar pelo bebê juntos. Não me lembro das palavras exatas, mas lembro da voz dela tremendo. Ela estava desesperada, mas também estava firme, como se estivesse tentando alcançar algo além de nós com tudo o que ainda lhe restava. Sentei ali, criança, tentando acompanhar o melhor que podia. Quando terminamos, minha mãe foi para o quarto com minhas duas irmãs, a recém-nascida e a mais velha. Para descansar, fiquei na cozinha, e de onde eu estava sentado tinha uma visão clara do corredor. As duas portas dos quartos ficavam lado a lado no final e foi aí que eu vi. O quarto vazio estava com a porta escancarada. Lembro de olhar para cima em direção a ele e ver algo se movendo. A princípio, achei que fosse minha mãe, mas depois percebi que não podia ser. O que vi não era uma pessoa, era o canto de algo branco, como uma túnica esvoaçante, só a parte de baixo deslizando lentamente para dentro do quarto. Não havia som, nem passos, apenas aquele lampejo de tecido branco desaparecendo lá dentro. Eu congelei. Não foi exatamente medo. Não era como as coisas assustadoras de sempre, garoto. Imagine monstros no armário ou sombras à noite. Em vez disso, parecia estranho e sério, como se eu estivesse presenciando algo que não deveria interromper. Ainda me lembro de prender a respiração, olhando fixo para a porta e esperando que alguém ou algo saísse de lá de novo. Mas nada aconteceu. Fiquei sentado ali por um tempo, sem me mexer, sem chamar pela minha mãe. Mesmo que eu não entendesse completamente o que tinha visto, eu sabia que não era algo comum. O que aconteceu em seguida foi o que tornou toda a experiência inesquecível. Pouco depois daquele dia, minha irmã começou a melhorar, lenta, mas constantemente. Os médicos, que quase a mandaram para casa para morrer, não conseguiam explicar como ela, de repente, ganhava forças. O coração dela se estabilizava e a luta em que nasceu ia se dissipando. Mamãe chamou isso de milagre, e na minha mente jovem, eu não pude deixar de conectar ao que eu tinha visto. O manto branco desaparecendo no quarto logo depois que tínhamos orado. Pensei nisso tantas vezes desde então. Será que era um anjo, um fantasma, algum ancestral cuidando da gente? Eu não sei, mas parte de mim sempre acreditou que fosse o que fosse, ajudou minha irmã a sobreviver. Mesmo mais velho, ainda imagino cada detalhe do corredor, a porta aberta e o tecido branco se movendo lentamente. Não é um sonho de infância embaçado, é uma das lembranças mais nítidas que eu tenho, e por causa disso sempre vou acreditar que vi algo real. Nunca vou saber exatamente o que era, mas o que eu sei é que minha irmã está viva hoje. E às vezes, quando eu penso naquela noite, me pergunto se eu realmente testemunhei um milagre acontecendo bem na minha frente. Sou um homem de 18 anos e trabalho em um parque temático cujo nome não vou revelar, mas eu vi algo. E queria saber a opinião de vocês. Nunca fui um grande crente em fantasmas e coisas assim, porém talvez eu tenha mudado de opinião agora. Algumas semanas atrás, à noite, pesquisávamos sobre os labirintos assustadores que o parque abriu para o Halloween. Agora, 2 desses labirintos ficam em um prédio histórico bem antigo, um no porão e outro no topo. Estávamos fechando o primeiro labirinto no porão como de costume, passando por ele para garantir que todos tinham saído. Tem uma parte do labirinto onde você passa por várias prateleiras com potes em cima.
Agora, em labirintos de susto, os atores usam corredores de rato para dar sustos melhores, servindo de atalhos no layout do labirinto. Eu entrei no corredor de rato que fica perto dessas prateleiras e achei que eu vi alguém. Então eu entrei para verificar e vi um garotinho com roupas medievais bem antigas. Perguntei se ele estava bem e ele saiu correndo. Não consegui encontrá-lo. Ele nem era pálido ou transparente, apenas um garoto com aparência comum. Eu coloquei tudo isso como se fosse coisa da minha cabeça e continuei pelo resto do labirinto. Mas a próxima parte é o que eu não consigo explicar. Assim que fechamos o primeiro labirinto, subimos as escadas para o segundo e começamos a andar por ele. Não sei como isso aconteceu, mas há algo que você precisa saber antes. O labirinto é enorme e leva cerca de 15 minutos para atravessar. Não há salas escondidas além dos corredores dos ratos, já que fica no último andar. E se fôssemos além das paredes, cairíamos para a morte. Então, com isso, eu e meu grupo estávamos andando quando tudo ficou escuro. Eu não sei quando ou como, mas me encontrei em uma sala completamente escura e silenciosa, nem muito fria, nem muito quente, como o equilíbrio perfeito entre todos os meus sentidos. Presumi que tinha entrado em um labirinto de ratos. Então dei uns 3 passos antes de ver uma linha de luz, como uma rachadura na parede. Dei uns 4 passos e atravessei. Eu estava de volta no labirinto, tinha saído pela casa de bonecas, e aqui está o detalhe. A casa de bonecas ficava no outro extremo do labirinto. Eu fiquei muito confuso, mas quando me virei, a abertura na parede tinha desaparecido. Uns 10 minutos depois, meu grupo surgiu na esquina e perguntou onde eu estava. Contei o que ocorreu, mas a abertura já havia sumido. Falando sério, o que aconteceu era fisicamente impossível. Como andei de 10 a 15 minutos em 3 passos até o outro lado do labirinto, por isso compartilhei isso. Algum de vocês sabe? Isso soa familiar? Eu estou ficando louco? Por favor? Eu preciso de respostas. Tenho 37 anos, nasci na Polônia e mudei para a Inglaterra em 2011. Na minha vida adulta, eu procuro razões e explicações lógicas para tudo, isso me mantém seguro e são. É porque, em certo momento da minha adolescência, eu tive que começar a me dizer que as coisas que aconteciam não eram reais, e eventualmente elas pararam. Mas ainda assim, sempre que há qualquer menção ao paranormal, um medo tão grande toma conta de mim que chega a ser constrangedor. Não é lógico nem razoável para mim, mas eu imediatamente fico arrepiado desde as minhas primeiras lembranças. Eu experimentei a escuridão até o início da minha adolescência. Eu tinha sonhos de me afogar em uma escuridão oleosa, de cidades em guerra pegando fogo e pessoas morrendo. Eu tinha sonhos com sombras na floresta, demônios me atraindo. Meus pais enfrentaram dificuldades ao me encontrarem fora da cama, escondido em outro cômodo, chorando no chão enquanto dormia. Minha primeira experiência confusa foi quando eu tinha uns 7 anos. E as crianças mais velhas me levaram para o porão, onde tentaram invocar um fantasma usando um copo amarrado a um barbante. Só me lembro que eles fizeram algumas perguntas e o copo explodiu e nós corremos de medo. Meses depois, lembro de acordar às 2 da manhã e me sentir paralisado na cama. Eu estava com o cobertor sobre a cabeça e vi 2 figuras fantasmagóricas atravessarem meu quarto. Eu estava com muito medo de me mexer, mas, eventualmente, quando espreitei para fora, já era de manhã e estava ensolarado lá fora. Meu pai tinha amigos que eram ligados a coisas ocultas e ele costumava me levar lá. Eu, com 8 anos de idade, dizendo para eles o quanto eu era incrivelmente inteligente para a minha idade. Eu não tive nenhuma experiência além de sonhos até ser adolescente e querer fazer trilha na floresta ao redor da minha cidade. Nunca acontecia quando eu estava com alguém, mas quando eu estava sozinho, especialmente em uma trilha lá na floresta na Polônia, eu sempre sentia que algo estava me observando. A escuridão entre as árvores ficou ainda mais intensa. Se você fosse para a floresta, todos os sons sumiriam. Um dia eu me lembro que criei coragem o suficiente. Eu sempre tentei ignorar esse medo e me aventurei na floresta antiga. Era tão maravilhoso, quase mágico, mas então me vi em uma parte escura da floresta.
Vi uma escada solitária ao longe e então encontrei uma clareira. Havia um carvalho muito grande, velho e morto, e tudo ao redor estava silencioso, o chão estava morto, sem nutrientes. E eu me lembro que parei de fazer trilha sozinho depois disso, quando eu tinha 17 anos. Um dos meus amigos, que era muito interessado em história da Segunda Guerra Mundial, queria que eu fosse com ele em uma caçada na floresta com um detector de metais. A uma caminhada relativamente longa da cidade, havia um lugar onde, no início do século, existia um lago e um restaurante alemão. Toda essa área já foi alemã antes da guerra. Havia o campo de prisioneiros e as ruínas de uma fábrica de gasolina artificial nazista. Tudo em ruínas e isolado devido à possibilidade de minas ou bombas não detonadas. Eu já tinha ido àquele restaurante alemão muitas vezes antes, com a escola, com meu pai e em caminhadas em grupo, mas aquele dia foi diferente. Meu amigo achou pratos antigos de porcelana, moedas e outras coisas legais, mas lembro que não fiquei satisfeito com isso. Sempre senti que devíamos nos apressar. Lembro que era uma sensação estranha. Finalmente, convenci meu amigo a simplesmente guardar tudo e ir embora. Quando ele quase terminava, ambos ouvimos um som baixo, como um ronco grave, parecido com máquina pesada ou tambores. Não podia ser um caminhão, pois a estrada mais próxima ficava a quase 3 quilômetros. Lembro que o barulho aumentou, ficamos em pânico e corremos. Quando voltamos pelo mesmo caminho e vimos algumas árvores que tinham quebrado e caído, não havia vento e nós dois perguntamos um ao outro como aquilo poderia ter acontecido, porque as árvores estavam bem e de pé antes. Eventualmente, saímos da floresta e corremos até a vila mais próxima, onde nos sentimos seguros. Mas a primeira coisa que vimos foi um rebanho de cabras e uma cabra grande com os chifres mais diabólicos, exatamente como aqueles que você veria em Satanás. Lembro que corremos 8 milhas até em casa e nunca mais falamos disso. Desde então, me esforcei para não acreditar em nada paranormal, mas eu sempre sentia aqueles calafrios voltarem, aqueles momentos de angústia e medo absolutos. Quando eu estava sozinho, por isso que me mudei para o Reino Unido aqui. Nada aconteceu por muito tempo, até recentemente, quando eu estava no final de um relacionamento muito tóxico. À noite, mesmo com minha parceira, eu sentia que algo não estava certo. Talvez porque, mesmo em um relacionamento, eu me sentia sozinho. No último ano desse relacionamento, muitas coisas aconteceram, algumas apenas desconfortáveis, outras realmente perturbadoras. Durante a Covid, resgatei um cachorro. Sinceramente, ela foi minha única fonte constante de luz desde então. Sempre por perto, sempre observando e me fazendo sentir mais seguro. Naquele tempo, eu morava perto de um pequeno parque aberto, a menos de 100 metros de casa, que tinha apenas grama e um poste de luz no fim. Quando minha cachorra ainda era filhote, ela tinha dificuldade para segurar a bexiga. Então eu a levava para passear à noite, depois das 8 ou 9, para caminhadas rápidas. E foi aí que as coisas começaram. Aconteceu 3 vezes diferentes. Eu entrava no parque com a coleira na mão, o ar frio cortando meu pescoço e então eu o via, pelo menos. Parecia um homem parado sob o poste de luz, capuz erguido, imóvel, me observando. Toda vez. Era como se eu tivesse batido numa parede invisível de medo. Meu estômago se revirava e minha espinha se arrepiava, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Eu fingia que não percebia, fazia minha cachorra fazer as necessidades e saía de lá o mais rápido possível. Ele nunca se mexia, nunca dizia uma palavra, só observava. Então veio a última vez. Cerca de 3 semanas antes de eu me mudar, minha ex já tinha ido embora. Nessa época, era início de janeiro de 2022. Levei minha cachorra para o passeio noturno por volta das 9h30, mas me recusei a chegar perto do parque. Optei por um caminho diferente, por uma trilha do bairro, bem iluminada por postes e luzes das varandas, com casas dos 2 lados. Deveria parecer seguro, mas naquela noite tudo parecia errado. Havia uma névoa densa que grudava em tudo. Ela refletia a luz, fazendo toda a rua brilhar com um vermelho suave e estranho. Nenhum carro passava e ninguém caminhava por ali, nem mesmo cachorros latiam nos quintais. Só esse silêncio. E então aconteceu.
Estávamos talvez no meio do quarteirão quando um som horrível, um guincho agudo rasgou a neblina, como metal sendo dilacerado ou algo vivo sendo despedaçado. Não consigo explicar e nunca ouvi nada igual antes ou depois. Meu cachorro, que não teme fogos ou sirenes, ficou apavorado. Ela correu tão rápido que quase desloquei o ombro tentando acompanhá-la. Ela disparou de volta para casa como se sua vida dependesse disso e eu fiz o mesmo. Mesmo depois que entramos e trancamos a porta, nada parecia certo. Eu não conseguia ficar parado, não conseguia me acalmar, a casa não parecia segura. Fiquei acordado por horas andando de um lado para o outro, ouvindo, esperando por algo que eu não sabia o que era. Só dormia quando meu corpo não aguentava. Não contei isso para muitas pessoas. Não quero ser rotulado como paranoico ou delirante. Às vezes penso que talvez só imaginei essas lembranças. Talvez o estresse ou o luto tenham distorcido isso na minha cabeça, mas aí eu me lembro do medo, de como parecia real, de como meu cachorro reagiu. Eu não tenho medo da noite, não tenho medo do escuro, mas da coisa que se esconde na escuridão, disso sim eu tenho medo. Você acredita em fantasmas ou demônios? Quero compartilhar com você uma experiência recente minha que envolve o espírito de uma garotinha. E eu sei que demônios podem se disfarçar de crianças para te desarmar, mas eu sinto que ela é inofensiva. Então eu vi 2 caixas de quebra-cabeça caírem da mesa. Ambas estavam deitadas a cerca de 30 centímetros da borda. Frequentemente ouço ela no corredor ou brincando na sala. Alguns meses atrás, ela cutucou meu ombro e eu ouvi risadinhas enquanto ela corria para o quarto dos meus pais. Agora eu tenho uma regra. Não entro na sala de estar ou no banheiro entre meia-noite e 3 da manhã, porque sinto que esse é o horário dela para andar pela casa. Às vezes eu quebro a regra se realmente preciso pegar alguma coisa na cozinha. Eu só a vi uma vez. Quando abri minha porta à meia-noite ou às 3 da manhã, ela estava parada na porta do banheiro. Os olhos dela estavam escuros, mas havia uma luz desconhecida refletindo neles. Ela tinha mais ou menos a altura da maçaneta da porta, talvez um pouco mais alta, com a pele pálida e acinzentada. Eu já vi outras coisas na casa também. Uma figura parada no antigo quarto da minha irmã, sombras se movendo no escritório do meu pai. Minha mãe já ouviu barulhos de batidas e arrastos no quarto dela, perto da porta dos fundos. Minha segunda experiência aconteceu quando eu tinha 7 anos, ficando na casa antiga da minha vovó. Eu costumava ver uma figura na floresta, um homem cherokee com uma pena apontada para baixo e um nariz torto. Eu o via correndo entre as árvores, quase como se estivesse protegendo a casa, e à noite eu o ouvia gritando. Contei para minha tia sobre isso e ela disse que já me viu olhando para a floresta observando alguma coisa, mas nunca conseguia ver o que era. Quando meu avô estava morrendo, a presença daquele espírito ficou mais forte. Eu tive um tataravô que era cherokee puro. Ele faleceu muito antes de eu nascer, mas de alguma forma sinto que já o conheci. Acredito que ele poderia ter sido o espírito na floresta. Minha família não é estranha ao paranormal. Já tivemos experiências em nossa casa, na antiga e na atual casa da vovó Nana. Há cerca de 12 anos nos mudamos para outra região do nosso país. Era um trailer duplo com 16 acres de terra. Logo depois que nos mudamos, senti como se estivesse sendo constantemente vigiado. Eu tinha 13 anos na época, realmente tive experiências naquela casa. As coisas sempre caíam no meu banheiro. Em frente ao meu quarto, eu acordava com hematomas desconhecidos. Meu cabelo já foi puxado 1 ou 2 vezes, mas nada grave. Uma noite, eu estava deitado na cama com os pés fora do cobertor porque estava um pouco quente enquanto assistia televisão, só relaxando. Quando o cobertor virou por cima dos meus pés, eu nunca toquei nele ou mexi no cobertor de novo. Não é tão sério assim. Tinha um quarto bem ao lado do meu que eu precisava passar toda vez que ia ao banheiro. E toda vez que eu passava por esse quarto, eu sentia uma sensação ruim. Eu não confiava nesse quarto. Não tinha nada de errado com ele, era só um quarto normal, mas tinha algo nele.
Eventualmente, eu me acostumei com isso e parei de ficar assustado. Avançando para hoje, sinto que isso ficou mais forte. Seja o que for, isso afeta o Xbox One e o 360 do meu marido. Isso liga os consoles e tenta ejetar os discos. Eu acordei com arranhões ao redor do meu pescoço e do meu queixo. Às vezes, vejo uma figura preta pelo canto do olho e quando viro para olhar, ela desaparece. Sinto quando ele está perto, chamei-o de Randy. Já pratiquei bruxaria, não muito, apenas feitiços de proteção e afins. Mas já faz anos que não faço isso porque senti que não funcionava. Será que isso pode ter deixado mais forte? Eu acredito totalmente que é o espírito da casa móvel. Eu tive algumas experiências desde que me mudei, mas nada muito sério, fora isso. Qualquer conselho seria apreciado. Desde cedo tive experiências paranormais quase toda a minha vida. Já me assustei, mas nunca tive medo. Já tive coisas como portas abrindo e fechando, luzes acendendo e apagando, ver pessoas passando, ouvir passos no corredor, armários abrindo e ouvir vozes. Mas dito isso, eu realmente não faço ideia do que aconteceu naquela noite, ou nem sei como chamar aquilo. Vou te dar algumas informações importantes de contexto. Esse incidente aconteceu no início de 2023. Eu tinha 21 anos e morava com minha mãe e irmã em 2020. Eu comecei a me interessar muito por coisas espirituais, como cristais, tarô, e li bastante sobre bruxaria, mas acabei perdendo o interesse nisso. Meu quarto era um espaço seguro, eu sempre sentia que nada ruim ou negativo podia entrar, já que eu sempre queimava incenso e coisas assim. Tínhamos 4 cachorros, 2 gatos e meu quarto era em frente ao da minha mãe. Minha cama ficava encostada na parede, embaixo da janela e dava para acessar pela porta. Além disso, minha irmã e o namorado dela têm 2 cachorros. Um cachorro morava com a gente enquanto o outro ficava na casa dele. Essa noite, os 2 estavam lá e minha irmã sempre mantém a porta fechada à noite com os cachorros dela no quarto. Minha mãe dormiu na casa do namorado e minha irmã ficou com o namorado no quarto dela, quando ela não está em casa, porque o quarto da minha mãe é mais frio. Acordei no meio da noite para ir ao banheiro enquanto me levantava. Meu namorado da época também acordou. No final do corredor ficava o banheiro, que sempre tinha uma luz de noite acesa. Enquanto eu caminhava até o banheiro, vi nosso cachorro de infância, Barkley, deitado no chão do lado de fora. Me abaixei para fazer um carinho nele por 1 minuto antes de ir ao banheiro. Depois, ao sair, fiz carinho nele de novo e voltei para o meu quarto. Ao voltar, notei a porta do quarto da minha mãe fechada e deixei a minha entreaberta caso Barkley quisesse dormir comigo, como de costume. Voltei para a cama e eu e meu namorado conversamos por 1 minuto quando de repente minha porta se abriu. E a cachorra do namorado da minha irmã, Luna, entrou no quarto. Ela é uma cachorra extremamente energética, então pulou direto na cama e começou a pular e lamber nós 2. Eu a empurrei para fora e ela saiu do quarto. Inclinei-me na cama e fechei mais a porta, que ainda ficou entreaberta. E ainda dava para ver bastante luz vindo da luz noturna no banheiro. Lembro que ficamos confusos e comentamos como era estranho ela não estar trancada no quarto da minha mãe com minha irmã e o namorado dela. Não demos muita importância. Não sei que horas eram, mas como as persianas estavam abertas, sabia que ainda estava escuro. Deitado de costas, meu namorado apoiou a cabeça no meu peito de frente para o armário enquanto conversávamos. Eu me lembro de olhar para a minha porta e ver uma figura sombria preta olhando diretamente para mim. Era só um contorno sem traços faciais. Pela posição, parecia que alguém só se inclinava e espiava a cabeça no quarto. Mas enquanto eu estou olhando para essa figura, fico dizendo para mim mesmo que pode ser os gatos em cima da pia do banheiro, apenas projetando uma sombra estranha. Eu esperava meu namorado olhar para a porta para então perguntar o que ele achava que era, já que claramente parecia uma pessoa. Eu provavelmente fiquei olhando para essa coisa por um bom minuto quando senti meu namorado virar a cabeça para encarar a porta. Assim que ele virou a cabeça, a figura saiu do nosso campo de visão. Eu engasguei e o empurrei para longe. Sentei reto com as costas na parede e não consegui falar. Eu estava tão horrorizado que hiperventilei e nem conseguia falar.
Ele começou a surtar, me perguntando o que estava acontecendo e o que havia de errado, e eu finalmente consegui dizer isso. Alguém estava no corredor e, depois de alguns minutos, ele percorreu a casa e disse que não havia ninguém lá. Eu estava assustado, mas o que foi ainda mais assustador é que pedi para ele ir até o corredor e recriar aquilo. Ele tinha 1,93 metros, então não era baixo, mas mal alcançou o local da figura. Essa coisa teria que ter pelo menos 2,10 metros para se inclinar na porta e ainda ficar perto do topo dela. Eu me acalmei um pouco e, quando ouvi o alarme do namorado da minha irmã tocando no quarto da minha mãe, soube que já eram cerca de 6 da manhã. Gritei o nome dele para ele e minha irmã virem ao meu quarto. Minha porta estava escancarada quando a do quarto da minha mãe se abriu. Nós dois ficamos confusos ao ver Luna correndo para o quarto e pulando em cima da gente pela segunda vez. Nós dois nos olhamos, nos perguntando o que estava acontecendo. Os dois entraram no quarto e, assim que comecei a contar o que tinha acontecido desde o começo, minha irmã me interrompeu e perguntou do que diabos eu estava falando. Luna e Barkley estiveram no quarto com eles o tempo todo, aparentemente. Fiquei tão assustado que perguntei a todos se estava dormindo e me belisquei, mas estava acordado. Peguei no sono ao nascer do sol, e eu perguntei para o meu namorado se ele lembrava do que aconteceu, e ele disse que sim, então eu sei que não estava sonhando. Eu ainda não faço ideia do que aconteceu naquela noite, não sei se foi só um monte de coisa paranormal ou outra coisa. Eu me mudei da casa da minha mãe em setembro de 23. Eu dei a maior parte das minhas coisas espirituais para uma garota que frequenta o meu trabalho. Agora moro com minha melhor amiga de infância e o namorado dela a cerca de meia hora da casa da minha mãe, e já vi sombras mais 2 vezes. Ainda acontecem coisas estranhas, mas a gente só diz que é o pai ou o avô dela, já que as cinzas dos dois estão na casa. Eu estava com um cara com quem eu estava conversando e a gente acabou discutindo, e ele estava me abraçando. No escuro, na cama, vi as sombras se movendo atrás dele no quarto. Podia ser só da minha cabeça, mas de novo o empurrei, sem conseguir falar, sentindo uma sensação horrível. No dia seguinte, eu defumei nossa casa e desde então só vi uma vez. Meses atrás, uma sombra alta estava parada fora da minha porta. Mas repito para mim que era só o amigo do meu pai cuidando da casa. Eu não sei o que vi nessas vezes, mas adoraria ouvir a opinião de outras pessoas. Isso aconteceu há poucos dias e tem me assombrado desde então. Minha escola organizou uma noite do pijama, então eu estava no prédio tarde da noite, por volta da meia-noite, com 2 amigos próximos. Nós tínhamos ficado do lado de fora por um tempo, mas quando ficou muito frio, voltamos para dentro e foi aí que decidimos usar o banheiro. Os banheiros da escola têm 2 partes: a área das pias com espelhos e secadores de mãos e depois uma sala separada com vasos sanitários e mictórios. Ambas as áreas estavam totalmente iluminadas, pelo menos de onde eu estava. Entrei na sala dos vasos sanitários com meu amigo logo atrás de mim e fui para um dos vasos e fechei a porta. De repente tudo escureceu, as luzes se apagaram e a sala silenciou. Não havia passos, nem portas se fechando, nem o clique de um interruptor, apenas uma escuridão e silêncio absolutos e repentinos. No início, achei que meus amigos estavam brincando comigo. Falei, gente, vamos lá, mas ninguém respondeu e isso me irritou. Eles sabem que eu sou um crente no divino. Eu não achei que eles fossem mexer comigo desse jeito. Peguei meu celular, liguei a lanterna e empurrei a porta do banheiro com o ombro tentando confrontá-los. Mas eles não estavam lá. A sala estava vazia. Eles não tinham saído silenciosamente, eu não tinha ouvido nada, eles simplesmente tinham sumido. Pessoal, eu chamei de novo, mas não houve resposta. Foi aí que a irritação deu lugar a algo, um medo sufocante e pesado. Eu enfiei a mão no meu casaco e tirei o pequeno crucifixo que sempre carrego comigo. Minha mão tremia enquanto eu recitava o Salmo 23 em voz alta. Assim que terminei, o vaso sanitário no reservado ao meu lado deu descarga, mas não havia ninguém lá dentro. Comecei a rezar o Pai Nosso e ouvi outra descarga. Toda a oração recebia a mesma resposta e silêncio.
Fiquei parado na escuridão, com a luz do celular projetando a sombra do crucifixo na parede de azulejos. Depois de alguns minutos, meus amigos finalmente voltaram. Pareciam confusos e preocupados. Perguntando onde eu tinha estado, eles disseram que eu tinha desaparecido por 10 minutos. Mas é aqui que as coisas ficam mais estranhas. A versão deles não coincide em nada com a minha. Eles me disseram que a sala dos banquinhos já estava escura quando chegamos lá. Foi o que disseram. Eu entrei lá sozinho e um deles até admitiu ter fechado a porta em mim como uma pegadinha. Eles acharam que eu estava logo atrás deles até perceberem que eu não estava. Mas não é isso que eu me lembro. Vi comigo luzes acesas e passos deles seguindo os meus. Eu senti eles ali e então eles desapareceram. Não consigo esquecer o quão real aquilo pareceu, mas não sei no que acreditar. Será que meus sentidos estavam errados? Será que aconteceu algo para distorcer minha percepção? Depois da descarga, exatamente no momento das minhas orações, não havia mais ninguém lá. Foi uma alucinação, um ataque espiritual? Nunca experimentei nada assim antes e estou tendo dificuldade para entender. Mas alguém já passou por isso? Onde sua memória não corresponde à realidade? Onde o silêncio cai de repente e algo responde à oração? Eu realmente apreciaria qualquer opinião. Minha melhor amiga disse que viu uma criatura sombria, alta e magra, passar correndo pela janela do nosso apartamento no térreo logo depois que ela viu. Seja o que fosse, as coisas começaram a acontecer. Quando minha melhor amiga estava no banheiro, ou mesmo quando ela não estava por perto, eu ouvia o colchão de ar se mexer, como se alguém estivesse sentando ou se mexendo nele. Faith estava vindo da cozinha e olhou pelo corredor e havia uma sombra alta, preta e magra parada encostada na porta. Hoje cedo, Faith e eu ouvimos novamente o colchão de ar mexendo. Aconteceu 3 vezes e até minha cachorra, Freckles, ouviu e ficou olhando para o colchão de ar com as orelhas em pé. Faith me disse que ia ajudar a limpar a cozinha enquanto eu fazia a barba, então eu disse, tudo bem. Alguns segundos depois vi o que parecia ser ela entrando atrás de mim. Eu me virei para olhar para ela e ela não estava lá. Eu gritei por ela e ela saiu do quarto onde tinha ido colocar o celular para carregar. Enquanto ela limpava, Fé disse que ouviu algo que parecia um cachorro latindo, mas depois se transformou em choro humano. Após colocar os cachorros para dentro, meu gato ficou estranho. Estranhamente, meu marido só chega do trabalho por volta das 9h30 e meu bebezinho, Mel meu caramelo, começou a miar na porta. Chamei seu nome, ela veio e perguntei, com quem você fala, querida? E eu ouvi 2 batidas perto da porta ou na parede atrás de nós. A Fé gosta de mexer com os gatos quando eles miam, especialmente o Salem e o Neb, porque eles estão no cio. Ela e eu estávamos sentados no sofá assistindo televisão, minha gata Momo estava deitada no braço do sofá e a Mel estava deitada na mesa de centro. Como ela sempre faz, ouvimos algo que parecia a Neb miando na cozinha. Então a Fé começou a miar de volta para ela, como sempre faz, de brincadeira. Percebemos que a Neb estava na estante entre a cozinha e a sala com a boca parada, mesmo enquanto ouvíamos os miados. Talvez seja a Salem, sugeriu a Fé. E eu olhei e a Salem estava sentada na minha cadeira gamer que fica do outro lado da sala. Agora ela já ficou assustada antes de tudo isso com as batidas e barulhos estranhos, Fé. Ouvi algo que parecia o rosnado de um cachorro grande fora da nossa janela. Mas minha cachorra, Chloe, e sua empregada Ted estavam no cercado com as irmãs, então não eram elas. Também ouvimos algo que parecia alguém resmungando no corredor. Faith estava deitada no quarto, cansada e pronta para dormir enquanto eu estava na sala. No meu celular com meu amigo. Ela disse que ouviu algo que parecia batidas vindo do banheiro. Não foram só 1 ou 2, mas várias batidas, segundo ela. Parecia que alguém queria chamar sua atenção ou fazê-la entrar ali. Só na noite passada eu ouvi as mesmas batidas, mas dessa vez foram só 2, foi o que ela disse. Nas 2 vezes ela ouviu as batidas e de tanto medo se recusou a olhar.
Ela via alguma coisa pela fresta da porta de correr do nosso quarto que dá para o banheiro. Eu ouvi batidas vindo de trás do computador do meu marido e minha melhor amiga acabou de ouvir batidas ou um barulho na cozinha. Sempre que me viro, acho que vejo meu gato mais velho, Salem, na cadeira preta de balanço, mas não tem nada quando olho. Pensei ter visto minha gata, Neb, vindo da cozinha, mas ela também não estava lá. Então, o que está acontecendo? Essa história, na verdade, não começa comigo, mas minha avó, do lado da minha mãe, chamada Kathy, e, só para referência, o nome da minha mãe agora é Nancy. Cat não era exatamente material para a mãe do ano, se é que entende. Ela encontrou o chamado amor da vida dela e teve uma filha com ele. Mas enquanto ele estava fora em missão, ela teve um caso. Nancy, minha mãe, foi o resultado desse caso. Quando o parceiro dela voltou e fez as contas, ele deixou Cat com 2 filhas, uma que ela amava e outra que ela desprezava. Não vou entrar em detalhes sobre os abusos que Nancy sofreu desde a infância, mas vou te contar onde começa o lado paranormal dessa história. Essa parte da história foi confirmada por várias pessoas que presenciaram e eu acredito que seja verdade. De acordo com Nancy, minha avó se considerava uma bruxa branca. Um dia, quando Nancy ainda era um bebê, ela foi usada em algum tipo de ritual. Eu não sei se foi um sacrifício, um receptáculo ou outra coisa. Cat havia desenhado um símbolo dentro de um círculo no chão, cercado-o com velas vermelhas e pretas, e colocou Nancy no centro. Ela cantava e invocava algo. Um amigo de Cat, possivelmente do lado do pai biológico de Nancy, entrou e viu isso acontecendo. Mais tarde, com Nancy mais velha e já traumatizada, Cat saiu correndo pela porta. Um dia, encontrou alguns missionários mormons e disse a eles que queria ser batizada, e assim foi. E a partir desse momento, a religião se tornou mais uma ferramenta de abuso. Então eu nasci e me sentia como uma maldição. Minha mãe sofreu abusos da própria mãe e depois do segundo marido dela. Ele tentou tirar a vida dela 3 vezes. Era como se o azar fosse a sombra dela. Eu já tinha tido experiências paranormais minhas. Quando minha vovó faleceu, ela me visitou como um espírito e disse que me amava e que sempre estaria lá para cuidar de mim. Corri chorando para minha mãe na manhã seguinte e disse que a vovó havia falecido. Ela não acreditou em mim, não até o telefone tocar, com a notícia que eu já tinha contado para ela antes. Quando eu tinha 7 anos, estava em pé na minha cama, olhando pela janela do porão, tentando observar os pássaros. De repente, eles se dispersaram como se algo os assustasse. E foi aí que eu ouvi uma risada horrível e maligna bem ao lado do meu ouvido. Havia uma parede à minha esquerda, meu quarto estava vazio, minha mãe estava no andar de cima com meu irmãozinho e eu estava sozinho. Esse som ainda me arrepia até hoje. Pouco depois de ser tirado da guarda da minha mãe e colocado com Cat, ela me fez sua próxima vítima. Mais abuso, mais trauma. Eu aprendi em primeira mão quanta escuridão existe nas pessoas, mas não era só Cat que me atormentava. Coisas estranhas começaram a acontecer, objetos apareciam no meu quarto que não eram meus. Fui acusado de roubo. O alarme de movimento na minha porta disparava à noite, o que resultava em surras. Eu via coisas sendo rasgadas, quebradas ou jogadas. Uma vez, um livro voou em minha direção sem ninguém por perto. As luzes piscavam, hematomas apareciam do nada. A atividade piorava ou melhorava dependendo do humor da Cat. Uma mulher bondosa denunciou Cat aos serviços de proteção à criança e à família e fui colocado em um lar adotivo. Lá, os eventos paranormais eram mais leves. Havia o espírito de um garotinho no celeiro da propriedade. Ele deixava marcas de mão nos canos do teto e espiava pelas janelas. Eu acenava e ele retribuía. Depois voltei a morar com minha mãe, mas algo havia mudado. Quanto mais velha ela ficava, mais ela parecia com Cat. Como se a escuridão da Cat a infectasse. O abuso da Nancy era mais sutil e difícil de provar. Então, em 2022, tive um dos piores pesadelos da minha vida. Nele, encontrei um pequeno espelho de maquiagem circular feito de galhos retorcidos, com um olho falso embaixo da superfície refletiva. Quando olhei para ele,
Um olho demoníaco me encarou de volta. Deixei o espelho cair e saí correndo. Meu padrasto perguntou no corredor o que havia de errado, mas eu não consegui responder. Minha voz tinha sumido, minha força drenada e eu desabei no chão e acordei. Já havia deixado o mormonismo aos 15 anos e me voltado ao paganismo. Agora sigo o caminho da mão esquerda, atuando com entidades de baixa vibração e tentando usar a maldição a meu favor. Acredito que o que quer que tenha causado aquela risada maligna quando eu era criança me amaldiçoou, mas nunca deixei que isso me quebrasse. Depois do sonho, imediatamente me purifiquei, usei cristais para proteger meu sono e desde então não tive mais sonhos assim. Mas a atividade voltou apenas alguns dias depois. As luzes do banheiro começaram a piscar. Eu ignorei, mas a tensão na casa explodiu. O comportamento da minha mãe ficou mais tóxico e abusivo, e a atividade do poltergeist aumentou. Objetos sumiam, quebravam ou se moviam sem motivo. Minha irmã, que tinha acabado de começar a praticar bruxaria, também percebeu essas mudanças. Começamos a tentar descobrir como banir a entidade. Um dia, minha mãe fez um comentário casual. Ela disse que criar um poltergeist era um dos maiores medos dela. E naquele mesmo dia, outro livro voou em mim. Eventualmente, ela descobriu o que estávamos fazendo e me acusou de tentar virar meus irmãos contra ela. Ela proibiu bruxaria em casa e disse que eu a estava abusando com isso. E a atividade se intensificou no dia 14 de janeiro de 2023. Eu fugi, não por causa do poltergeist, mas porque não aguentava mais o abuso. A atividade parou desde então, mas eu ainda sinto a presença que Kathy invocou. Ela espera, espreita e aparece. Quando estou vulnerável, sem esperança ou penso em desistir, sinto isso me observando e esperando. Eu não sei o nome disso, mas eu sei que está lá. Seguiu a Cat, depois a Nancy e agora eu. Se meus irmãos tiverem filhas, temo que isso as afete também. Eu quero me livrar disso, mas não faço ideia de por onde começar. Não sei por que estou pensando nisso agora, mas foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. E eu só precisava verificar se alguém tinha uma história parecida ou sabe se isso tem relação com algum folclore. Eu e alguns amigos nos encontramos para fumar. Eles estavam juntos em um carro e eu estava esperando por eles em um parque para que pudessem me buscar. Estávamos nos encontrando em um estacionamento no parque para explicar da melhor forma possível. O estacionamento é longo e estreito, com um campo de futebol de cada lado, correndo paralelo ao seu comprimento na extremidade mais distante do estacionamento. E além dos campos de futebol, há uma floresta nos arredores da cidade. Estacionei no centro do estacionamento sob o único poste de luz. Era noite e chovia forte. Meus amigos chegaram, eu saí do meu carro e entrei no deles. E estávamos começando a sair do estacionamento quando vimos alguém andando diretamente em direção ao meu carro. Eu mencionei os campos de futebol antes para enfatizar o quão estranho isso era. Essa pessoa atravessou metade do campo de futebol, mantendo exatamente o mesmo ângulo diagonal, o caminho inteiro. A melhor maneira que posso descrever é como um bispo se movendo em um tabuleiro de xadrez, permanecendo em uma linha diagonal contínua. Nesse momento, eu disse ao meu amigo que precisávamos esperar na rua. Achei mesmo que alguém ia arrombar meu carro. A pessoa chegou perto do meu carro, mais 1 ou 2 passos e teria esbarrado nele. Então, sem hesitar, eles viraram, caminharam pela traseira do carro, viraram novamente no final e caminharam pelo outro lado, viraram mais uma vez. Deram alguns passos à frente, passaram pela frente do carro e finalmente voltaram para aquela mesma linha diagonal. Continuaram entrando na floresta sob a chuva, e o ritmo da caminhada deles nunca mudou. Não era exatamente uma caminhada rápida, mas também não era devagar, apenas muito constante e metódica. A gente sempre descrevia como se sentisse como o monstro de It Follows. Era como se a gente tivesse presenciado aquilo a caminho de um alvo. Logo depois disso, pedi para meus amigos me levarem de volta ao meu carro e decidimos nos encontrar no estacionamento do Walmart em vez disso.
Olá pessoal, aqui é o Mortis Media, obrigado por ouvirem. Espero que tenham gostado da coleção de histórias paranormais desta noite, tanto quanto eu. Se gostaram, vocês sempre podem me avisar aí embaixo. Se quiserem benefícios exclusivos, confiram o link do Patreon para mais informações. É isso da minha parte. Espero que todos tenham uma noite incrível, continuem sendo incríveis e nos vemos no próximo vídeo. Boa noite.